Vivemos uma época que é possível fazer uma série de reformas, reformas no campo legal, constitucional. As condições estão colocadas. Ninguém imaginaria no começo desse ano, por exemplo, que teríamos impeachment de Dilma Rousseff, e teve. Ninguém imaginaria a derrota histórica que ocorreu em outubro, em 2 de outubro e dia 30, nas eleições, nas cidades em que ocorreu o segundo turno, a derrota do PT. Agora, a questão que se coloca nessa conjuntura muito favorável a reformas é acabar com uma série de privilégios que são absolutamente antirrepublicanos. Um deles, o foro privilegiado. Não é possível. Hoje o jornal Folha de São Paulo, por exemplo, apresenta um dado que, por perda de foro, o STF deixa de julgar 1/4 dos processos. Então, o processo está no STF, aí por alguma razão ele perdeu o direito ao foro privilegiado, né? Muitas vezes ele constrói essas condições para perder esse foro, volta e o processo volta à primeira instância. E aí demora anos, anos, anos. Aí por alguma razão ele é eleito deputado federal, o cidadão que o processo estava na primeira instância, volta ao STF. E assim vai. O STF julga por ano, em média, 130 mil processos. O STF não é uma corte penal para cuidar desses casos. Tal. Nós teríamos de ter uma corte específica que cuidasse dessas acusações tal, de corrupção. Ficaria muito mais ágil. E terminar também, o que é fundamental, com foro privilegiado. O foro privilegiado não dá. Né? Evidentemente que eu até entendo quando ele surgiu, as condições que ele surgiu, para evitar perseguições na esfera supostas perseguições também, na esfera da primeira instância, até da segunda instância, nos tribunais de justiça, mas a sua permanência mostrou ao longo do tempo que acaba favorecendo, não a justiça, mas acaba favorecendo políticos corruptos. Portanto, isso tem de acabar. Entre as reformas que vão ocorrer no Brasil e na nossa luta, na mobilização da sociedade civil, que é indispensável, vide, por exemplo, a tramitação das medidas contra a corrupção sustentadas pelo Ministério Público Federal e mais de 2 milhões de assinaturas, uma das questões que tem de ser discutida seriamente e ser implementado é o fim do foro privilegiado. Dessa forma, a gente agiliza a solução dos casos, evita que a impunidade se transforme como matéria-prima de políticos e acaba, até por tabela, melhorando a qualidade da representação política, tendo em vista a existência da ficha limpa, que impossibilitaria alguém condenado em segunda instância de ser candidato e evidentemente, não ser eleito para o Congresso Nacional. Portanto, não ter o foro privilegiado é um avanço. Hoje, nesse processo de proclamação da República, como eu sempre digo, ela só foi anunciada naquela manhã de 15 de novembro de 1889, nesse processo de proclamação, um dos itens, num longo rol de questões que são fundamentais para a vida republicana, um deles é acabar com o foro privilegiado.